Entonces voy a llamar de nuevo a Julia. Recuerden que les había dicho que es un solo panel dividido en dos para compartir experiencias de implementación. Así que de nuevo, Julia, por favor. Julia es la jefe del equipo de protección social del Servicio de Comidas Escolares y Protección Escolar del Programa Mundial de Alimentos. Entonces vamos a tener dos panelistas, Karine Santos, coordinadora de alimentación escolar del Fondo para el Desarrollo de la Educación FND de Brasil. Adelante, adelante, con aplausos y todo, muy bien. También nos va a acompañar Marenilson Batista da Silva, director de Servicios de Extensión Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil. Entonces, bienvenidos de vuelta. Entonces, seguimos con un poco un análisis de las experiencias riquísimas que hay en la región, de modelos de compras locales a través de los programas de alimentación escolares. Y en este panel tenemos una experiencia de reconocido éxito de la región, que es la experiencia de Brasil. Entonces, bienvenido a Karine y a Marenilson, con el cual vamos a tener una conversación, pero también, a pesar, digamos, del éxito y de la madurez de este programa, de entrar un poco en el meollo también de los retos que han tenido que enfrentar para llegar a donde están hoy, y también de lo que ven para el futuro, ¿no? Entonces empezamos con Karine, un poco para que nos cuentes del lado de la experiencia del FND, cómo ha sido y cómo alcanzaron, ¿no?, a llegar a los lineamientos del modelo y del modelo de compras locales a través de la alimentación escolar. Adelante. Gracias. Y los retos, costos, temas de retos, de costos e... Graças, Júlia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Governo do México por nos receber, gostaria de agradecer essa oportunidade de falar sobre o Programa Nacional da Alimentação Escolar Brasileiro. É importante entender, voltando ao nosso tema, que o Programa da Alimentação Escolar no Brasil é visto como um direito humano à alimentação adequada e saudável, pensando como uma política indutora para a melhoria do rendimento escolar, da possibilidade de induzir a permanência do estudante no seu ambiente escolar e tentando linkar a melhor oferta dos melhores alimentos para que a gente consiga promover tanto a alimentação adequada e saudável no ambiente escolar, como gerar uma indução na própria comunidade escolar, envolvendo, então, os pais dessas crianças, os professores, diretores, coordenadores pedagógicos. É um trabalho conjunto que é feito na promoção de uma alimentação mais adequada e saudável no espaço escolar. Eu trouxe para a gente os números do programa. O Programa Nacional da Alimentação Escolar no Brasil tem 69 anos de existência, são 15 anos desde a publicação da nossa lei. E é exatamente na nossa lei que o governo federal trouxe o regramento para a aquisição da agricultura familiar. Então, há uma determinação de que pelo menos 30% dos recursos do governo federal sejam destinados à aquisição do pequeno produtor. E, olhando para esses números, a gente percebe o grande desafio que o Brasil tem dos 80 milhões de estudantes da região, da nossa região, da América Latina e Caribe, 40 milhões de estudantes são só brasileiros. Então, isso por si só já é muito desafiador. É importante a gente dizer que esses números eles são levados a efeitos a partir da publicação da lei, em que a lei traz de maneira muito clara a definição dos papéis dos seus atores que executam o programa, e também traz uma definição sobre destinação de orçamento. É importante a gente destacar que é preciso haver uma destinação orçamentária específica por parte do governo federal. No Brasil, o programa ele é executado de maneira descentralizada. O governo federal repassa esses recursos aos estados, às prefeituras, e são essas prefeituras ou secretarias de educação de estado, 5.570 municípios, que compram os gêneros alimentícios. E como chegamos até aqui, né? Eu queria... Pode me ajudar a... Isso.
como chegamos até aqui? Eu queria destacar alguns pontos. Primeiro, o ponto da assistência técnica. Este é um passo a passo da aquisição da agricultura familiar no Brasil. Desde o momento em que a gente faz uma destinação orçamentária sobre qual é o volume de recurso que eu vou destinar para a aquisição dos produtos da agricultura familiar, até o momento em que a gente recebe esse alimento na escola. E essas fases, né, elas estão contidas no material de apoio que o governo federal publicou e gera a possibilidade dos gestores locais, então, seguir esse fluxo claro e objetivo sobre como comprar da agricultura familiar. Eu queria destacar 2 pontos nessa linha aí dos 10 passos. O número 2, que fala da articulação dos atores sociais do programa. Nesse sentido, eu queria dizer que o programa no Brasil é acompanhado de maneira muito próxima por parte da sociedade civil. Nós temos um Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEA, que é vinculado diretamente à Presidência da República, dado a importância do tema de segurança alimentar e nutricional no nosso país. Então, a articulação com os atores do governo federal, de todos os ministérios, e aqui a gente tem a representação do MDA, e também no âmbito dos governos locais, é imprescindível. Nós atuamos em parceria com a sociedade civil, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério das Relações Exteriores, porque há nesse processo a necessidade de múltiplas visões ou concepções sobre a melhor forma de executar o programa. O segundo ponto que eu queria destacar é o número 3, sobre a definição dos cardápios escolares. Neste ponto, é imprescindível a atuação do Corpo Técnico de Nutrição, é a nutricionista responsável técnica pelo programa, que está, inclusive, em parceria com os agricultores, para entender sobre a sazonalidade dos alimentos, quais alimentos podem ser produzidos, em que tempo ele pode ser entregue, garantir a diversidade cultural alimentar que a gente tem no nosso país. O Brasil é muito extenso e nós temos diversidade alimentar muito rica, né? Nós temos, por exemplo, na região norte do país, nossas crianças comem açaí, que é uma fruta da região, uma fruta roxinha, com farinha e peixe, por exemplo, no café da manhã. E na região sul, você tem uma refeição, uma alimentação muito mais rica em proteína, por exemplo, em carnes. Então, há uma diferença muito grande no Brasil sobre a diversidade alimentar. Então, é a nutricionista, em parceria com os agricultores locais, que precisa garantir um cardápio saudável, equilibrado e que reconheça as diferenças de cada região do país. Podemos avançar? E eu queria mostrar para vocês como foi a evolução das compras da agricultura familiar no país. Nós temos, então, os dados. O primeiro ano em que o Brasil começou a monitorar essas compras da agricultura familiar foi no ano de 2011. A lei foi publicada em 2009, executamos em 2010. 2011, começamos a fazer o monitoramento. Nós comprávamos nacionalmente 8%. Então, 8% da destinação dos recursos do governo federal iam para a aquisição da agricultura familiar. Os anos foram passando e nós investimos muito em assistência técnica, em estar mais próximo dos agricultores para a regularização de documentação, em capacitar as nutricionistas para que elas entendessem sobre a sazonalidade e mapeamento agrícola da sua região. E, ao longo dos anos, nós tivemos esta evolução. Em 2020 e 2021, vocês podem perceber que a gente tem uma queda significativa dessa compra, foi exatamente no momento da pandemia, e em 2022 esse número volta a crescer, chegando numa compra nacional de 45%. Então, hoje eu posso dizer que a gente tem, além da priorização de produtos indígenas, quilombolas, para a agricultura familiar, o Brasil, agora, no final do ano de 2023, publicou uma lei e que também prioriza a venda de produtos da agricultura familiar por parte das mulheres do campo. Então, agora, pelo menos 50% da destinação dos recursos, quando se tem uma unidade familiar, deve ser pago à mulher. Júlia, e uma última informação sobre essa questão de gênero que entra no programa a partir do ano de 2023. Os últimos dados do Censo Demográfico do nosso país, eles indicam que pelo menos 51,4% dos lares brasileiros são geridos, cuidados por mulheres.
Então, faz muito sentido uma política desta dimensão, com esta capilaridade e com este volume orçamentário, destinar também a sua priorização à venda de produtos por parte da mulher. Muchísimas gracias, Karina. Y resaltar algunos puntos que estoy escuchando. Uno es de verdad la importancia de la ley y de la política que ha básicamente, que se ha empezado a implementar ya desde más de una década. Entonces son 15 años de implementación. Importantísimo los datos que han podido recoger y monitorear de lo que estaba llegando, pero también una clara división de roles entre diferentes sectores y la articulación institucional que han logrado. Y lo que estoy escuchando también es los diferentes niveles, desde el nacional, del federal, hasta el territorial, y cómo esto se operacionaliza a través de procesos muy claramente determinados y, de lo que entiendo, también tratando de simplificar procesos, ¿no? Lo más posible. Entonces, puntos claves que estoy escuchando. Y ahora pasar a Mare Nilsson del lado de agricultura, entendiendo también los logros en datos que se está viendo, de las compras que se están generando de la agricultura familiar. De tu percepción, de punto de vista, ¿cuáles han sido las principales barreras, desafíos y cómo se han superado a lo largo del tiempo para poder lograr eso? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu prometi, primeiramente, ao tradutor que falaria bem devagar, porque no Nordeste brasileiro a gente fala muito rápido. E a promessa é que poderia falar muito despacito. Eu sou Mare Nilsson, estou como diretor nacional de assistência técnica e extensão rural dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. Com a volta de Lula, foi recriado o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. Ou seja, o Brasil tem 2 ministérios da agricultura, um da agricultura e agropecuária e tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, que trata exclusivamente das questões da agricultura familiar. E dentro desse ministério, nós temos um conjunto de políticas públicas, desde o crédito, desde o cadastro da agricultura familiar, desde o desenvolvimento territorial, e lá também está contido a assistência técnica e extensão rural, né? E é exatamente um pouco a partir dessa fala, do lugar que eu venho, falar um pouco sobre como se dá o desenvolvimento agrário na perspectiva da assistência técnica relacionada com a alimentação das pessoas, a alimentação escolar. Primeiramente, gostaria de dizer que existe uma determinação política, e aí eu acho que é um grande acertada quando o presidente Lula, em 2009, determinou que, no mínimo 30% viria da agricultura familiar. E aqui está o grande segredo da engrenagem para, de fato, a alimentação chegar na escola. Porque o Brasil tem uma política nacional de até, de 2010, que estabelece ações nacionais, estaduais e municipais para que, de fato, o conjunto de políticas públicas, no caso específico da agricultura familiar, aconteça. Na nossa volta, nós estabelecemos alguns pontos. Produção de alimento, mas não qualquer alimento, alimento saudável. Ou seja, tudo que nós fazemos dentro do departamento, ele tem agroecologia ou na transição agroecológica. Nós trabalhamos na recuperação dos biomas e também na inclusão socioprodutiva, né? E aí, a assistência técnica e extensão rural, ela termina sendo esse catalisador do conjunto de políticas públicas. Você vê bioinsumo, o fomento, formação, inclusão produtiva, e na parte de mercado está exatamente o Programa Nacional de Alimentação Escolar, está o Programa Nacional de Aquisição de Alimento, que é outro programa de distribuição simultânea da agricultura familiar, e a assistência técnica
tem esse papel de fazer todo o meio de campo, na linguagem futebolística do Brasil, né? Pessoa que organiza as políticas públicas para que, de fato, os agricultores possam vender. Porque, muitas vezes, nas políticas públicas, bota toda a carga em cima do agricultor. O agricultor, muitas vezes, trabalha o dia inteiro. A agricultora trabalha o dia inteiro. E aí, a dificuldade de realmente fazer esse projeto, né? E também, para que vocês compreendam o que é que nós estamos fazendo no DATE, nós temos um Conselho Nacional, que é CONDRAF, que dialoga com o CONSEA. Nós temos uma rede de instituições públicas e privadas que recebe recurso público para realizar ações de política pública, entre elas o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nós temos uma rede de empresas estaduais, os estados também têm as empresas que também nós fazemos convênios, fazemos parceria com essas empresas para que, de fato, ele realize o PENAI. E também realizamos, no âmbito da formação, que esse aqui é um ponto fundamental, nós dialogamos com as empresas de pesquisa nacional, do qual eu sou pesquisador em sistema de produção, e aí eu vou falar um pouquinho da fala que muita gente falou, da necessidade de ter sistemas alimentares baseados em realidades locais. Isso é fundamental, porque muitas vezes a pesquisa está bem distante dessa realidade. E também, o Brasil também, recentemente, criou um marco regulatório de parcerias com a sociedade civil. Nós chamamos o MIROSC. É possível hoje repassar recursos para organizações não governamentais, tanto recurso de custeio, como recurso de investimento, para que possamos fazer ações, como o caso da alimentação escolar. E também gostaria de fazer um recorte importante das universidades, dos institutos federais e das empresas de pesquisa, que é no âmbito da formação. Recentemente, hoje nós temos uma equipe lá nas terras Yanomamis, no Amazonas, que está dialogando sobre segurança alimentar para os povos indígenas. E o primeiro ponto que nós estamos trabalhando, antes muito de qualquer coisa, é a formação de pessoas, de assistente técnico, de pessoas indígenas, para que, de fato, possa tocar ação. Porque muitas vezes a gente quer chegar de paraquedas e não consegue resolver a situação, porque cada caso é um caso. Esses são alguns avanços que nós temos. O FNDE, que Karine falou, tem uma quantidade de informação. Se você entrar no site lá do FNDE, você vai ver a quantidade de estudo de casos nacionais e de outros países, muito bacana, mas eu considero, lá tem um livrinho que eu acho que é o base de tudo, se chama O Encontro da Agricultura Familiar com a Alimentação Escolar, que é exatamente esse passo a passo. Porque muitas vezes, quando o presidente Lula determinou no mínimo 30%, muitas pessoas diziam, a agricultura familiar não produz, isso vai ser impossível. Ou seja, é o lobby, né, como muitas pessoas falaram, o lobby das grandes empresas. E aí começou todo o processo de concertação, e aí estabelece, talvez, a determinação política como um grande sucesso, mas o outro grande sucesso foi o diálogo interministerial. Porque tem o pessoal da educação, tem o pessoal da saúde, tem o pessoal da agricultura, que isso se torna determinante. Mas, para não dizer que eu só falei de flores, também tem vários desafios. E eu vou agora, vou listar aqui alguns desafios. Porque, assim, eu fui secretário de Agricultura do Estado da Paraíba, né? E o governador falava assim, não se preocupe se o povo pedir mais, porque cada dia que você avança, mais a população vai ser exigente. Isso é muito bom. E aí a nossa função enquanto gestor é exatamente fazer com que as políticas públicas cheguem nos mais diferentes recantos. Sob o ponto de vista da assistência técnica e extensão rural, o recurso que nós temos é pouco. Nós estamos recompondo o recurso. Em 2022, o orçamento deixado pelo antigo governo era 7 bilhões, e agora nós já estamos com 220 milhões. Isso ajuda muito. Outro ponto importante é a formação dos extensionistas
para entender política pública. Ou seja, frequentemente o governo tem feito vários cursos, vários treinamentos a partir do MEC, a partir do Ministério da Educação, a partir do Ministério da Saúde, do Desenvolvimento Agrário, para formar gente. Outro ponto importante é que a pesquisa e inovação. Eu sou oriundo da pesquisa e estou na gestão da extensão rural. A pesquisa pública, ela precisa cada vez mais pesquisar sistemas, não segmento isolado. Eu pesquiso a cultivar, eu pesquiso a adubação, eu pesquiso o espaçamento. Não, nós temos que entender que a agricultura familiar é feita de sistemas. E esses sistemas, a pesquisa é fundamental para que, de fato, o alimento chegue para o agricultor familiar. Outro ponto que nós entendemos, e foi falado aqui também, é a falta de instituições associativas ou cooperativas da agricultura familiar. Muitas vezes a gente quer o agricultor de forma individual, mas quando ele trabalha de forma cooperativada ou de forma associativa, isso avança muito. No Brasil, nós temos avançando, mas precisamos mais. Outro ponto importante é que muitas vezes os estados e municípios não fazem a busca ativa dos agricultores familiares. Não tem agricultor familiar, mas muitas vezes quando tem essa busca ativa, se dá muito certo e muitas escolas, a partir desse circuito curto, conseguem comprar da agricultura familiar. E para encerrar minha fala nesse primeiro momento, eu gostaria de evidenciar esses momentos que nós estamos vivendo. É o primeiro fórum que eu participo, né? Agradecer o convite do Programa Mundial de Alimentação, do Governo do México, para que cada vez mais a agricultura entenda a necessidade da alimentação escolar. E só a gente entendendo, nós poderemos, com certeza, produzir mais alimentos, e mais uma vez repetir, não é qualquer alimento. Nós temos que dar esse salto muito forte, não dá para chegar na alimentação escolar alimento que tenha o uso de agrotóxicos. Muchísimas gracias, María Nilsson. Y me llevo algunos puntos clave. Perdón, acá. Uno, en términos de la importancia de la investigación vinculada y también localizada, ¿no? Utilizando actores locales y alianzas con universidades locales, actores locales, vinculada con los productores locales para informar la acción. El tema de la formación a los diferentes niveles y vinculada con FNDE, entonces como que haga dialogar agricultura y agricultura familiar con educación. Y otra vez la articulación entre los sectores, utilizando también los varios consejos que mencionaste, de seguridad alimentaria, vinculada con los consumidores, y alianzas con la sociedad civil, entonces con los actores de la alimentación escolar, los productores, con un rol activo y protagónico. Tengo una pregunta sobre el punto de la investigación, en particular sobre lo que se necesita más, sobre todo para la contextualización del cual están hablando los dos, a nivel para tener programas diferenciados a nivel de los varios territorios, de los varios estados, que respondan a necesidades de las comunidades, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los varios grupos vulnerables que están viendo, porque obviamente la alimentación escolar es un mecanismo de protección social poderoso en el país, ¿no? Entonces, un poco la pregunta para ambos sobre el tema de la investigación, en qué se necesita más y cómo para poder superar un poco y llegar a este nivel de granularidad que se quiere en un programa tan sofisticado. Júlia, num primeiro momento, o Programa do Brasil se preocupou em atender a universalidade. Então, todos os alunos da educação básica do país são atendidos com alimentação escolar. Este era o primeiro ponto. Alcançamos a universalidade. Atendemos 40 milhões de estudantes. Estamos num segundo momento. A gente tem valores que são repassados a esses estudantes diferenciados. A gente chama um valor per capita comum ou simples e temos um valor diferenciado, que é um valor a mais, para os alunos que estão em terras indígenas ou em comunidades tradicionais, povos e comunidades tradicionais, nas escolas ribeirinhas e nas escolas de remanescentes de quilombo. Então, hoje nós já temos uma distribuição diferenciada para esses três níveis. Contudo,
O Brasil é muito extenso, territorialmente falando, e nós temos uma realidade orçamentária muito diferente nos estados. Acho que a maioria das pessoas que aqui está já ouviu falar no Brasil sobre São Paulo. É um grande estado, muito rico financeiramente. E se a gente olhar, por exemplo, para os estados da região norte, onde nós temos lá a região amazônica, estados como Amapá, Acre, nós temos uma destinação orçamentária em menor quantidade de alimentação escolar. Porque, como eu disse, não há um regramento claro sobre quanto de recurso cada estado ou prefeitura precisa entrar para investir na alimentação escolar. O governo federal tem a sua obrigação clara, né, com os valores per capita. Agora, a gente está no momento em realizar 2 estudos, Júlia. Um estudo onde a gente vai fazer uma matriz avaliadora para distribuir de maneira mais equânime os recursos da alimentação escolar, considerando as diferenças socioeconômicas do nosso país, porque elas existem, né? O Brasil é muito grande. Então, é uma matriz avaliativa para pensar em como distribuir melhor os recursos está sendo feita. E um outro estudo que a gente está fazendo agora, que a gente começou no âmbito do consórcio da coalizão, com o professor Band, o professor Stefano, é a avaliação sobre o custo do aluno. Quanto custa você ter ou você garantir a alimentação escolar para o estudante? Isso está sendo feito no âmbito da coalizão. E eu aproveito esse gancho, Júlia, para dizer que o Brasil é co-presidente da coalizão para a alimentação escolar, atua na região da América Latina e Caribe também à rede de alimentação escolar sustentável, a RAS, e agora, recentemente, o governo brasileiro lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que é feita por um misto de políticas públicas, uma cesta de políticas públicas que visam exatamente garantir acesso a um alimento e alimento de qualidade. E o programa da alimentação escolar faz parte dessa cesta. Então, a gente está nesse momento de realizar estudos sobre custo e distribuição melhor dos recursos no âmbito do Brasil como um todo. É importante ter isso, né? Porque a gente sabe que os países têm realidades muito distintas, e no Brasil a gente encontra essa realidade distinta dentro dos nossos estados. Então, é imprescindível que a gente avance em estudos, dados, para que a gente possa retroalimentar a política y mudar el direccionamiento dela caso sea necesario. Sí, punto importantísimo. Estamos pendientes de los resultados de estos 2 estudios. ¿Cuándo saldrán los? Comenzamos ahora. Ahora, entonces como que va a ser para el próximo encuentro, para el próximo foro vamos a hablar de eso. Pero importantísimo, entonces, estudio de costos diferenciados también para ver necesidades diferenciadas de grupos vulnerables, justamente porque eso es inversión que tiene que reflejarse en las necesidades diferenciadas, ¿no? Maria Nilsson, sobre puntos de tu ponto de vista? Com relação à parte da investigação, eu vou falar mais sobre o aspecto dos sistemas de produção, né? Eu acho que esse é um ponto que nós temos que avançar muito, porque as diferenças da agricultura familiar, eu digo sempre, do norte a sul do país, são completamente diferentes. E precisa ter assistência técnica diferenciada e processo de construção de inovações de sistemas diferenciados. Esse é o fundamental. Muitas vezes a pesquisa ela é muito generalizada e a gente precisa ter uma pesquisa que seja mais locais e não só envolvendo, muitas vezes, a produtividade. Nós temos que pensar também na resiliência dos sistemas de produção baseado em cada realidade. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Até porque, se você está no norte, você tem 2.000 milímetros de chuva. Você vai para o semiárido brasileiro, tem 400 milímetros e altamente concentrado. Isso quer dizer que você tem que ter cultivares diferentes, maquinário diferente, alimento diferente, e esse papel da investigação, ele é fundamental para que faça essa pesquisa local e não diga, de fato, muitas vezes, que o agricultor ou a agricultora não tem aquele produto, mas muitas vezes faltou o processo de investigação junto com a assistência técnica, né? E com relação à assistência técnica, a gente, mais uma vez, reforçando, nós estamos fazendo todos os sistemas em transição agroecológica ou orgânico ainda é muito pouco, né?
porque tem as exigências para que, de fato, ele se torne orgânico, mas, no entanto, o Brasil trabalha com um sistema participativo de garantia que é possível os próprios agricultores definir se é orgânico e nessa transição agroecológica. E fizemos também mudanças substanciais dentro das equipes que prestam assistência técnica. No mínimo, tem que ser 50% de mulheres, ou seja, não é só as beneficiárias, mas a própria equipe, né? Porque muitas vezes alguém ia chegar na casa, seu José está? Aí Dona Maria aparecia na porta, não, mas eu quero falar com o seu José, né? E aí a gente está entendendo que essa é uma mudança substancial. Outra mudança substancial é que nós temos o quê? No mínimo, em todas as chamadas públicas de assistência técnica, tem que ter 20% de juventude. Porque o processo de transição que está acontecendo no campo, é preciso o envolvimento dos jovens, isso é fundamental. Agora, dizer, gente, tudo isso é uma disputa por recurso e tem que ser uma prioridade de governo. Não adianta a gente criar ilusão, a gente vai fazer, muitas vezes, acha bom, faz um caso isolado, mas tem que ser determinação de governo. E o nosso governo, dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós temos essas determinações de pesquisa participativa, de sistema de produções orgânico, de sistemas resilientes, de diálogo de políticas públicas, porque só assim a gente vai mudar a situação, sempre olhando. Eu digo sempre, nós estamos no olho do furacão das mudanças climáticas. Esse ano, nós já tivemos enchente no estado do Rio Grande do Sul e já tivemos seca. A Amazônia, especificamente o estado do Acre, o Rio Branco está com 20 metros abaixo. Ou seja, são coisas, eu digo assim, são maluquices que a gente precisa cuidar. E cuidar disso é construir sistemas resilientes, alimento saudável, capaz de fazer com que as pessoas e as crianças possam se alimentar bem e a agricultura familiar possa se beneficiar desse mercado tão importante. Muchísimas gracias. Entonces, sí, investigación participativa y también que refleje la diversidad de los sistemas alimentarios a lo largo del país para poder tomar mejores decisiones y para que vincular mejor la agricultura familiar a los programas también. E também entender, que já foi falado, que nós temos diferentes agriculturas familiares. Hoje, em vários países, não só o Brasil, tem agricultura urbana e perurbana, que precisa ser olhada com muito carinho nesse diálogo com as escolas das cidades, né? Porque muitas vezes a gente desconhece que vizinha à escola tem um processo de agricultura urbana e perurbana. Muchísimas gracias. Ahora tengo una pregunta final para los dos, antes de pasar de abrir para preguntas del público, para los 3 casos de hoy que hemos escuchado antes y ahora, y es lo mismo que he preguntado a Guatemala y Colombia, que es, si ustedes tuvieran que identificar una acción clave hacia futuro, para mejorar, para seguir mejorando, para seguir fortaleciendo el trabajo impresionante que han hecho hasta ahora en esta área, ¿cuál sería, Karine? Eu creio que uma ação imprescindível para a manutenção e sustentabilidade dos programas de alimentação escolar é a participação social, o fortalecimento da participação social. Digo isso porque, quando a lei do Programa Nacional do Brasil foi publicada em 2009, a lei é fruto da atuação da sociedade civil, com as suas diferentes participações, no impulsionamento, na indução do Congresso Nacional Brasileiro, àquela época, para publicação da lei. Caso não houvesse, em 2009, né, o impulsionamento por parte da sociedade civil, talvez nós não tivéssemos a lei hoje. Então, é imprescindível que a participação social seja forte, atuante. Eu gostaria, inclusive, de citar, Júlia, que no Brasil a gente tem hoje, em tramitação no Congresso Nacional, mais de 120 projetos de lei que trazem algum tipo de mudança na lei originária do nosso programa. E muitas dessas leis são visando melhorias da política, mas algumas delas nem tanto.
Por exemplo, grande parte dos PLs, dos projetos de lei, falam em aumentar o percentual da agricultura familiar de 30% para 40%, para 50%. Entendemos que hoje isso é possível, porque nós temos uma assistência técnica, uma articulação intersetorial muito fortalecida, porque nós já temos os agricultores muito organizados, a gente tem uma organização produtiva real no Brasil, gerando a possibilidade de que os agricultores forneçam para as escolas, mas existem projetos de lei que trazem mudanças não tão, eu diria assim, não tão boas para o programa. Então, é a participação social que garante um avanço ou um retrocesso num programa que tem 70 anos de existência. Então, eu diria aos nossos países amigos, companheiros da região, né, estimular a participação social para acompanhamento das políticas públicas é imprescindível, né? É isso que não nos deixa retroceder diante de cenários difíceis. E eu queria fazer uma última colocação. A gente tem agora investido, inclusive junto do consórcio também, na questão de trazer os links, as nuances que tratam da produção em relação à alimentação escolar e os impactos de mudança climática. Isso está no radar do governo do Brasil, tem sido discutido em vários espaços institucionais e acadêmicos e também espaços internacionais. Muchísimas gracias. Entonces, es importantísimo el tema de la participación social y como mecanismo también de dinamizar la política, seguir, no sentarse en las leyes que existan, sino que seguir avanzando y marcando como la frontera un poco más allá, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho como concepto. A ver, punto. Dizer que esses dias aqui tem sido de muito aprendizado, né? Mas eu acho que o sonho, o desejo, a vontade é de ver sistemas de produção agroecológico orgânico, que as nossas crianças nas escolas possam comer alimentos saudáveis. Esse é um grande sonho. Perfecto. Eso entonces como moverse más y más hacia una alimentación saludable a través de las escuelas y que con un vínculo más y más virtuosos con los sistemas alimentarios locales. Entonces, buenísimo, muchísimas gracias a ambos para ese conversatorio interesante y donde he aprendido un montón también. Y una pregunta, ahora abrimos el espacio para preguntas del público y como le estaba repitiendo antes, la pregunta pueden ser para la experiencia de Brasil, pero también para la experiencia de Guatemala o la experiencia de Colombia que han escuchado antes. Entonces, adelante, creo que hay micrófonos ahí listos para quien quiera preguntar algo. No sean tímidos. ¿Nada? No hay preguntas. Nada. A ver si no. Aquí. Perfecto. Rafael, adelante. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Ok, gracias. Dos interrogantes. Uno, ustedes quieren hacer investigación. Me pregunto, ¿se involucrarían a la academia en esos proyectos de investigación? Porque pertenecen a entidades en que no, siento que no tienen una formación muy fuerte para hacer investigación. Posiblemente la academia les ayudaría a obtener muchísimo más resultados más concluyentes. Eso es una pregunta, si se involucraría en la academia. Y lo otro es que, revisando literatura, hay varias revisiones en que dicen que la alimentación a nivel del hogar, los cultivos, más bien la agricultura a nivel del hogar, no tiene un impacto positivo o grande en la modificación de la alimentación de la población. Porque lo que cultivan normalmente son alimentos como culantro, lechuga, algunos alimentos muy pequeños de consumo casi que diario. Entonces, si esto, la literatura dice eso, ¿cómo funciona el programa de ustedes? ¿Cómo ha tenido tanto éxito? Mi nombre es Rafael Monge, soy de La Incienza, Costa Rica. Gracias. A primeira pergunta, sobre a intervenção junto com a academia, com as universidades.
Como eu mencionei, quem cuida do Programa Nacional da Alimentação Escolar no Brasil é um órgão central, o FNDE, que fica na nossa capital, em Brasília. E nós temos uma articulação com todos os estados, com os 27 estados, com 25 universidades ou institutos federais que atuam nos nossos projetos de pesquisa e extensão. Então, eles são os braços, eu diria, braços extensivos do nosso órgão, exatamente para poder prestar assistência técnica nos estados e realizar pesquisas que nós utilizamos para retroalimentar as nossas decisões. É imprescindível o nosso trabalho junto com a academia. É muito importante que a gente consiga fazer essa aliança entre o gestor público e o que a academia pode nos fornecer de elemento, de subsídio, de dado, para que a gente possa modificar o caminho da política pública, caso seja necessário. E, em relação aos alimentos, como ter êxito, né? Os nossos cardápios no Brasil, a gente tem... Primeiro, a gente faz... eu queria fazer um comentário dessa foto que colocaram sobre o alimento. A gente faz um trabalho muito rígido na nossa própria legislação. Então, eu vou dar um exemplo. As bebidas de baixo valor nutricional, como refrigerantes, sucos, com doce, adoçados, não entram no ambiente escolar. É estritamente proibido. Nós temos 2 documentos no Brasil que são muito importantes para a definição do que se pode ou não pode ser ofertado na escola. É o Guia Alimentar para a População Brasileira, que ele diz de maneira muito clara, forneça cada vez mais alimentos in natura e minimamente processado, e quem entrega esse alimento in natura na escola é o agricultor. Não é o supermercado, não é o grande marketing, não são as grandes empresas. Então, forneça cada vez mais alimentos in natura e minimamente processados, e forneça cada vez menos alimentos processados e ultraprocessados, que são os alimentos de prateleira, que têm grande durabilidade. Por isso que a gente precisa tanto da agricultura, porque a gente tem nos nossos dados, nos nossos registros de acompanhamento, de monitoramento do programa, uma lista de todos os alimentos que são comprados para a alimentação escolar. Por exemplo, a fruta no Brasil que mais é ofertada na alimentação escolar é a banana. Então, a gente tem como monitorar a entrega da alimentação nesse sentido. Então, mas a gente tem uma legislação bastante rígida. O Guia Alimentar para a População Brasileira traz isso, e o Guia Alimentar para crianças menores de 3 anos de idade nos proíbe, por exemplo, de fornecer qualquer tipo de alimento adoçado no ambiente escolar para crianças menores de 3 anos. E isso tem sido a nossa regra, né, que tem funcionado aí ao longo do tempo. Só para complementar, Júlia, eu queria dizer que o Brasil enfrenta o que nós chamamos de, quem trabalha com nutrição vai saber bem do que eu estou dizendo, sobre a dupla carga de malnutrição. Por um lado, a gente tem uma população hoje, o Brasil, infelizmente, nós avançamos, né, e acabamos retrocedendo na questão, depois da pandemia, voltamos ao mapa da fome. Nós tínhamos 22 milhões de pessoas na fome ano passado. Com um ano da gestão atual, a gente conseguiu reduzir isso em 10 milhões. Então, nós temos ainda uma grande parte, né, da população passando fome no país. E temos a questão do sobrepeso e da obesidade. Grande parte dos estudantes do ensino fundamental e médio, dos jovens e crianças, tem sobrepeso e obesidade, aqui na nossa região como um todo, não só no Brasil. Então, a gente precisa trazer para o programa, na oferta dessa alimentação de qualidade, a possibilidade de equilibrar. Quem não tem acesso ao alimento, passa a ter acesso a esse alimento de qualidade no ambiente escolar. E quem se alimenta mal, pensando nutricionalmente, porque gera aí alimentos altamente calóricos, doce, açúcar em excesso, ele pode também passar a ter uma alimentação mais saudável no espaço escolar. Então, a gente trabalha para equilibrar essa questão da alimentação no país. E Algum complemento? o desafio... Oi. O desafio de produzir outros tipos de alimento, ele passa também pelo fortalecer o sistema da própria família. E aí nós temos, além da assistência técnica, é possível ter o fomento, o Ministério do Desenvolvimento Social, que é o ministério que cuida diretamente da segurança alimentar das famílias, ele disponibiliza hoje R$ 4.600 para que a família comece a fazer um sistema de produção. E as pessoas que estão acima, que não estão no nosso CAD único, é possível ter o crédito diferenciado, né? Para você ter ideia, se você pegar um crédito Pronaf, que a gente chama o menor, Pronaf B, você tem 40% de rebate.
Tipo, você pega 10 mil, você só vai pagar 6 mil, né? No sentido de fortalecer o sistema de produção, e bem como outras políticas de compras governamentais, né? Nós temos o Programa de Aquisição de Alimento, que é um exercício inicial para que ele possa entrar no Programa de Alimentação Escolar, que isso é fundamental, e também no Brasil é possível que as instituições federais comprem também até 30% da agricultura familiar. O principal fator que desencadeia isso aí é ele entender que ele pode, de fato, vender para uma escola, vender para um hospital. Isso dá uma mudança muito forte na própria organização do sistema de produção. ¿Hay alguna, muchas gracias, algunas otra pregunta aquí? Una, ¿y dónde la otra? Dos. Muchas gracias. Yo quería preguntar si es para Brasil o para Guatemala o Colombia. Ayer se habló de la importancia de un enfoque intersectorial. ¿Qué indicadores utilizan para poder garantizar la efectividad desde ese enfoque intersectorial? Me refiero a matrícula, la aprobación de los niños y niñas en ese caso, eso desde la perspectiva de la educación, si estamos hablando en talla peso y demás, que ahora habla más del elemento de salud, ¿qué indicadores son los que están utilizando o si no hay todavía un planteamiento de indicadores de efectividad desde una lógica más intersectorial? Gracias. Quieren empezar con la experiencia de Brasil, pero no sé si también querían intervenir, responder de Guatemala o de Colombia. ¿Ok? Que sea una conversa dinámica entre los tres. Okay. Então, o que fazemos? A questão da intersetorialidade. Nós temos uma Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, que é composta por vários ministérios, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Educação, o FNDE, que é o responsável pelo Programa da Alimentação Escolar. E dentro dessa CAISAN, que é essa Câmara que a gente chama, existe o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Esse plano ele é composto por várias metas, com indicadores, com metas objetivas de entrega. Vou dar um exemplo. Precisamos garantir pelo menos 30% da aquisição dos recursos sejam destinados à agricultura familiar. Está lá na nossa meta do Plansan. A gente tem sempre metas mais ousadas do que na previsão legal, né? Então, a gente quer garantir um incremento de 3% dentro do próximo plano para o próximo ano. Nós vamos incrementando. Existem várias metas relacionadas só às questões de saúde, metas relacionadas à questão educacional. Então, existe uma série de indicadores. Qual é o que eu acho importante dessa experiência? Porque é um plano que é feito com todos os ministérios e acompanhado também do nível da presidência da República do país. Porque a seguridade, né, a segurança alimentar e nutricional é um dos pilares, assim, dos objetivos mais centrais do governo brasileiro. Então, existe essa Câmara Interministerial, onde a gente atua para saber aonde a gente quer chegar com cada uma das nossas ações voltadas para a segurança alimentar e nutricional. Só dar um exemplo também, o Brasil tem o Bolsa Família, né? Exemplo, a criança que não for para a escola regularmente, o Bolsa Família, como diz, é cortado, né? Ou seja, tem toda uma relação, não é à toa que em praticamente um ano e pouco o governo brasileiro tirou 10 milhões do mapa da fome, né? Porque existe um conjunto de políticas, uma determinação para que, de fato, possa atender essas pessoas que estão em vulnerabilidade. No sé si también habían algunos comentarios, si de Colombia o de Guatemala, si pueden pasar un micrófono, por favor, antes de pasar a la siguiente pregunta. Gracias. Bien, en cuanto a los indicadores, son indicadores educativos, ¿verdad? Repito, y en la misma línea que estábamos hablando, indicadores que los estamos trabajando ahora justamente para evaluar a fin de año, ver el tema de deserción, repitencia, lectoescritura y de qué forma la alimentación servida en la escuela versus la que no se sirve, de qué forma hay mejores indicadores. Lo que tenemos ahora es que está funcionando. Pero yo quisiera responder un poco a la pregunta del compañero de Costa Rica.
Adelante. Lo que decía sobre que en la casa solo se sirve hierbas, cilantro y estas cosas. Bueno, yo lo que diría es que aquí el tema es más profundo, ¿verdad? El tema empieza con D mayúscula de desigualdad, de pobreza, o sea, no es una opción, muchas veces son los recursos que hay. Pero en Guatemala lo que sí tenemos es que los pueblos ancestrales, con su sabiduría alimentaria ancestral, tienen mucho que aportar. O sea, muchas veces tenemos estereotipos de que los indígenas solo comen hierbas porque quieren y no funciona así. O sea, realmente incluso está comprobado que la mezcla de hierbas con otros alimentos tienen grandes potenciales alimentarios. Entonces son estudios que creo que hay que hacer. Yo siempre recomiendo a los que investigan hacer ese tipo de estudios, porque no solo es que coman por opción o sino que realmente funciona la desigualdad acá, y es un tema que creo que en este espacio deberíamos de considerar. Muchas gracias. No sé si hay algún aporte del lado de Colombia o pasamos a… ¿Sí, Viviana? ¿Pueden pasar por favor un micrófono a Viviana? Vayan por los lados. Bueno, pues los indicadores con los que trabajamos en Colombia, pues son los mismos indicadores y las políticas públicas del Ministerio de Educación Nacional y las políticas pues del Ministerio de Salud, pero yo considero que indicadores para la política pública del programa de alimentación escolar, ahorita mismo debería hacer un levantamiento de información para poder tener datos reales si en efecto la alimentación escolar está aportando a reducir brechas de ausentismo escolar, de deserción escolar o de repitencia escolar. Yo creo que por ahí es que debemos como que de enrutar esas investigaciones que nos permitan a nosotros tomar acciones para ver el nivel de impacto de la alimentación en lo que tiene que ver con la escolaridad de los niños y también con su nutrición. Muchas gracias. Ok, ahora sí pasamos a la siguiente pregunta. Gracias. ¿Micrófono? Gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta tiene que ver con la operatividad. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, que Chile es parte de las escuelas o de la red RAES desde el año pasado, y hay cosas que tenemos como desafío desde el punto de vista de la academia y obviamente desde el programa de alimentación escolar. Desde la operatividad, y esta es mi pregunta, es que las escuelas tienen autonomía en el manejo del programa. Eso es lo que estoy entendiendo. Si bien es cierto, hay orientaciones que vienen desde el Estado, las escuelas tienen esta autonomía de manejar el programa. Esa autonomía, ¿cómo se monitorea, por ejemplo, el tema de las minutas o de la planificación? Porque tenemos que ver qué es lo que ofrece también la agricultura familiar campesina, la estacionalidad, los territorios, cómo se maneja el tema de las minutas, quiénes son los que elaboran los alimentos, son las madres de familia, son manipuladoras de alimentos, las paga el Estado. ¿Qué indicadores se ocupan para el monitoreo para poder pesquisar si el programa está operativamente bien funcionando con todos los indicadores internos que tienen? ¿Y cómo se ocupa en este monitoreo para poder levantar o pesquisar ciertos puntos que no están funcionando dentro del programa? Yo creo que eso me queda como una nube que no logro descifrar y me gustaría que me pudieran responder. Para Brasil, que está fuertemente trabajando en este programa y sobre todo en escuelas RAES y liderando esta escuela de red sostenible, escuela sostenible. Sua pergunta é muito válida, é muito interessante. Ela me fez uma pergunta que a gente passa por toda a execução do programa, né? Primeiro, sobre as orientações que o governo diz por meio dos seus regramentos legais sobre a oferta da alimentação escolar, se a escola tem ou não tem autonomia
para fazer essa escolha. A escola tem toda a autonomia de montar o seu cardápio junto com a nutricionista, desde que siga os regramentos maiores do governo. Então, por exemplo, como eu mencionei, bebida de baixo valor nutricional não pode. A escola não tem autonomia para inserir um alimento que, na regra geral, nacional, é proibido. Mas ela tem autonomia de, dentro das possibilidades da legislação, montar os seus cardápios, inclusive porque a rede local precisa considerar a necessidade nutricional do estudante. Então, nós temos muitos estudantes com necessidades alimentares especiais, diabéticos, celíacos. Então, esse cardápio tem que contemplar toda essa diversidade do aluno que está ali naquela escola. Esse é o primeiro ponto. Sobre o monitoramento do programa, como é que a gente monitora para saber se o programa está funcionando ou não? Nós temos duas possibilidades que nós realizamos no Brasil hoje. A primeira delas é por meio de uma prestação de contas. As escolas, as prefeituras, o Estado, encaminham por meio de um sistema, inclusive feito em tempo real, o registro dos documentos de despesa, então são as nossas notas fiscais, recibos, né, o processo de compra, registra-se isso no sistema e o FNDE consegue puxar eletronicamente todo o tipo de alimento que está sendo comprado. Então, quais são os alimentos, qual a quantidade, qual o valor, e se esse alimento, a depender do registro da nota, ele vem da agricultura familiar, porque a gente tem como se fosse um registro do agricultor, é um registro do agricultor na nota fiscal. Então, por meio de um sistema, é tudo tecnológico, né, informatizado, a gente pode verificar se há aquisição de alimento, qual é esse alimento, qual o valor e qual a quantidade que ele foi comprado. Isso é um modo da gente verificar, monitorar por meio de sistemas, que é o que a gente diz que é um monitoramento à distância. Além desse monitoramento à distância, a gente tem a possibilidade de realizar um monitoramento in loco. Então, a nossa equipe lá do FNDE, nós temos uma equipe que atua só no monitoramento. Criamos regras, critérios específicos para que a gente possa selecionar as prefeituras ou os estados e que a nossa equipe vai pessoalmente até essa escola para verificar se tem um depósito, se tem um refeitório, se o alimento que está sendo servido naquele prato, naquele dia, é o que está planificado, elaborado no cardápio, se aquela aquisição passou pelo processo administrativo adequado, se ela corresponde a um processo administrativo, se o alimento da agricultura familiar está chegando. Então, existe um monitoramento à distância, que eu, governo federal, faço por sistema, não preciso ir nos 5.570 municípios do país. Eu faço lá de Brasília e existe um monitoramento em que a minha equipe vai fisicamente até a prefeitura, até as escolas, para verificar essa execução. E, a partir daí, nós temos algumas ações. Nós podemos instar, oficializar aquele gestor, caso ele não esteja executando de maneira adequada. Se ele, por exemplo, fizer uma compra de um produto que é proibido para alimentação escolar, ele precisa devolver esse valor aos cofres públicos federal, né? Então, a gente consegue fazer esse monitoramento bem pertinho deles, indo lá na escola e verificando, mas consegue fazer de maneira mais dinâmica e de maneira sistematizada, e eu diria muito mais inteligente, né? Porque você consegue monitorar o Brasil inteiro. A gente consegue, por exemplo, verificar quanto está sendo pago num quilo de arroz no norte do país, quanto que está sendo pago num quilo de arroz no sudeste do nosso Brasil. Então, é a partir disso que a gente consegue fazer o monitoramento. E só completando também, no Brasil tem um cadastro da agricultura familiar, ou seja, que isso é importante, né? Toda agricultura familiar, ele tem que ter o nome lá no cadastro antes de entrar na política pública, né? E também, como tem o CONSEA, que é o Conselho Nacional, existem os Conselhos Estaduais de Segurança Alimentar, em alguns municípios existem os conselhos municipais e também tem o Conselho da Alimentação Escolar. Em todo município tem um Conselho da Alimentação Escolar, que funciona também com uma questão do controle social das ações que acontecem nos municípios e nos estados. Pedi à Júlia que me desse a oportunidade de comentar sobre essa fotita. Essa foto que estava... pode voltar? Isso. Uhum. Eu queria mostrar para vocês, isso é uma criança da educação pública do nosso Brasil, no município de Afuá, na Ilha do Marajó, lá no Pará, lá no norte do país, bem lá em cima do desenho lá do nosso Brasil.
E essa criança, né, tá aí nesse prato bonito aí, tem salada, um pouco de cenoura, arroz, tem uma farofinha ali do lado, e essa tigela é o açaí, essa fruta que eu mencionei para vocês, que é típica da região norte e que é altamente nutritiva. Esse exemplo do município de Afuá, no Pará, ele é um exemplo riquíssimo, porque eles elaboraram dentro da cozinha da escola. Açaí é uma frutinha pretinha, assim, ela precisa ser processada no sentido de ser moída, né? Amassada. Então, eles fizeram um maquinário dentro da cozinha da escola, muito interessante, para realizar como é que se diz? Para deixar, né, o açaí nessa possibilidade de mais pastosa que as crianças comem, e é altamente, muito rico para as crianças nutricionalmente. Então, isso aí é um exemplo bastante importante sobre a diversidade alimentar que a gente tem no Brasil. Gracias, Karine. ¿Quién le paga a la familia? ¿Le paga el Estado? ¿Le paga la escuela? ¿Quién maneja los recursos? Quem paga a família? ¿Quién paga por las verduras, lo que compra? Sim. Não, os recursos são do governo federal. Okay. O governo do Brasil federal repassa o recurso para as prefeituras, para os estados, e eles compram todos os gêneros alimentícios. No la escuela, sino que el gobierno federal. É o governo federal quem repassa o recurso. Mas tem uma questão. Muitos municípios e muitos governos locais, né, os governos locais também colocam recursos na alimentação escolar. Então, o governo federal não é o único recurso. Há uma junção de valores. O governo federal manda parte do dinheiro e também as prefeituras, os governos locais podem investir mais recursos na alimentação escolar. Okay? Os pais dos estudantes não pagam nada, porque a alimentação é totalmente gratuita a todos os estudantes da educação pública do Brasil. Tá bom? Gracias. Francisco. Sí, muchas gracias, Francisco Mesa de México. Yo quisiera, esta pregunta que hace Chile me parece muy interesante y solo quisiera acotar cómo llega el dinero al productor. O sea, entiendo que hay una inversión, sabemos, por ejemplo, en pláticas incluso con el Centro de Excelencia contra el Hambre, que hay una inversión alrededor de, no sé, $1,000 millones para 40 millones de niñas y niños. Nosotros hemos hecho a veces cuentas y si los dividimos son como algunos centavos de dólar por ración. Entonces, por un lado, nos ha parecido muy interesante que tenga un costo bajo. En México cuesta alrededor de unos $1, 80 centavos de dólar la ración. Entonces, mi pregunta en función sería, ¿cómo llega el recurso? O sea, ¿quién paga al productor? O sea, nos platicaban incluso en el Centro de Excelencia que había recurso gubernamental que llegaba al productor para que entonces el productor proveyera a la escuela. Entonces, ¿quién paga y cómo logran tener un costo de ración tan bajo comparado con la media que calcula el Programa Mundial de Alimentos es $1 por ración? México estamos un poco abajo en 80 centavos, pero ustedes están mucho más abajo en 10 centavos de dólar. Entonces, lo que yo a veces me interesa mucho saber es cómo alimentar a un niño con 10 centavos de dólar en un día, por ejemplo, ¿no? Y ya sabemos que ahí entra el recurso que también tienen de los diferentes gobiernos subnacionales. No sé si nos puedas contar um pouco sobre isso, seria muito interessante, Karine. Muitas graças. Vamos lá. Quem paga o produto, né? Pega o produto do agricultor e faz o pagamento é o governo local. Então, o governo federal repassa via uma conta bancária específica para o governo local. O governo local faz o processo de compra. Então, ele abre um processo administrativo, faz o que no Brasil a gente chama de chamada pública, que não é um processo licitatório rígido, digamos assim. Já tem uma desburocratização nesse processo, já tem uma flexibilização nesse processo, porque a nossa intenção é induzir a venda de produtos por parte do agricultor. Então, o governo local recebe o recurso do governo federal, faz o processo de chamamento público, chama os agricultores e diz, eu quero comprar 20 quilos de tomate, eu quero comprar 50 quilos de melancia, eu quero comprar 100 quilos de arroz. O agricultor, eu posso fornecer, toma aqui 20 quilos de tomate. O governo local
paga esse agricultor. É assim. E como é que a gente consegue com um investimento tão baixo, como o Francisco mencionou, né? Daí gira em torno de 10 a 15 centavos de dólar por aluno, por refeição. A gente consegue porque a gente ganha na economia da compra de grande escala. A gente está falando de 40 milhões de estudantes. As redes do Brasil são redes com um número de aluno muito alto. Então, na hora de você compra sempre em volumes, em quantidades muito grandes. Então, a gente consegue ganhar nesse sentido. Além disso, há também, além do governo federal enviar esse recurso, a possibilidade do governo local colocar a sua parte. Também. E aí você tem um acréscimo desse investimento. A maior parte dos municípios do Brasil nem colocam recursos, utilizam apenas o recurso do governo federal e conseguem ofertar alimentação escolar. Mas as secretarias de educação de estados, as cidades de capital, que são cidades maiores, os governos também locais, eles também acrescentam recursos para a aquisição dos gêneros alimentícios. Sim? E o pagamento, geralmente, é mediante uma nota fiscal. Assim, hoje você tem o cadastro da agricultura familiar e também tem um cadastro no Estado para ele poder, eletronicamente, emitir uma nota do que ele vai vender. E, quando é da agricultura familiar, é isento de imposto. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta y las respuestas. ¿Hay alguna otra pregunta? Estamos, sí, porque estamos sobre el tiempo, creo. Ya. ¿Quién es? Una última y luego cerramos. Y muchas gracias por la pregunta y dinamizar esta sesión, porque ¿podemos la última pregunta o tenemos que cerrar? No, cerramos. Entonces, perdón, se puede en bilateral entonces. Muchísimas gracias a todos por todo el interés y la pregunta. Gracias.